Deus odeia? Essa pergunta surgiu na internet há algum tempo atrás, em virtude de algumas pregações que alguns pastores midiáticos muito famosos deram em suas igrejas, fazendo vínculos, inclusive, com certos grupos na sociedade, acusando-os de serem gente destinada ao inferno e que Deus os odiava. E eu queria, nesse vídeo, pensar um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, a gente vive hoje numa época que ainda respira muito ódio por causa dos últimos anos, onde o ódio foi votado, eleito e institucionalizado. E isso, claro, acabou influenciando a própria prática religiosa e a própria compreensão teológica. Então, acho que vale a pena aqui pausar um pouquinho para pensar sobre isso. Mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, está gostando do vídeo, aproveita, dê o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito ainda e compartilhe o conteúdo. Isso é muito importante aqui para o canal, para a gente possa alcançar mais gente e assim manter o canal ativo. Pois bem, Deus odeia é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Essa pergunta não é nova. Na verdade, na história da igreja, infelizmente, muitas pessoas odiaram em nome de Deus e apresentaram a ideia de um Deus irado, vingativo, profundamente raivoso com a espécie humana e prestes a destruí-la com ira, sem dó e sem piedade. Mas essa imagem de Deus que foi construída na história, muitas vezes, aliás, construída para dar justificativas a certas ações por certos grupos, inclusive a própria igreja, ou seja, a ideia de um Deus vingativo serviu muitas vezes de pano de fundo para justificar certas ações imperialistas de conquista e destruição que o cristianismo adotou ao longo da sua história. Que, afinal de contas, é preciso avaliar essa questão com muito cuidado. O cristianismo fez muitas coisas boas, e realmente fez, na área da educação, na área da saúde, na área da compreensão do próprio ser humano. Isso realmente é um dado importante que o cristianismo pode se apresentar a seu favor. Mas isso também não esconde as coisas muito feias que o cristianismo fez em nome de Deus. E que Deus é esse? Esse Deus irado e vingativo. Essa noção, portanto, não é nova, ela é muito antiga. Na verdade, na própria época de Jesus, isso já foi afirmado pelo próprio Jesus. Falando aos seus discípulos no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte a eles: eles, os religiosos da época, vos expulsarão das sinagogas. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Então perceba o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo que haverá ações violentas, ações assassinas destinadas a pessoas em nome de Deus. Mas ele é muito claro ao dizer que quem faz isso, quem adota essa postura violenta em nome de Deus, não conhece nem ao Pai e nem ao próprio Jesus. É muito lamentável perceber que esse discurso violento, travestido de religiosidade, travestido de fé em Deus, ocupa espaço em muitos púlpitos, em muitas igrejas e também em muitos programas, de podcast, por exemplo. Aliás, recentemente também, um outro pastor famoso disse que nós precisaríamos resgatar as orações imprecatórias, ou seja, aquelas orações que odiavam em nome de Deus, aquelas orações que mandavam o outro morrer, o outro ser alvo de sofrimentos, de destruição. Tudo isso supostamente porque aquele outro seria o nosso inimigo a ser vencido e Deus venceria essa batalha por nós. Perceba que aqui, gente, Deus é transformado numa espécie de capanga de mafioso. Ou seja, aquele que vai agir com violência para defender a honra daquele que se considera discípulo de Deus. Isso é uma distorção absurda dos evangelhos da lógica de Jesus de Nazaré. Porque Jesus não é violento. A prática de Jesus, a fala de Jesus não é violenta. Vamos lembrar que quando Jesus chega na Palestina, havia uma expectativa de redenção por parte dos israelitas, dos judeus, de que o Messias que viria, iria vir para destruir o Império Romano e faria isso por uso da violência. Então seria o Messias armado, o Messias violento, chamado Messias político, o Messias militar. O Messias militarizado queria armar a população para, com isso, resgatar a autonomia de Jerusalém. Só que Jesus frustra essas expectativas. Ele não quer ser feito rei, ele não quer que as pessoas conheçam que ele é o Messias, não nesses termos. Ele escolhe entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, que falava do outro tipo de Messias, o Messias não militar, o Messias pobre, o Messias que vinha montado num jumentinho para entrar na cidade. Ou seja, Jesus não quer ser associado a esse tipo de discurso violento, intolerante, misógino, destruidor do outro. Por quê? Porque, obviamente, Jesus conhece a Deus. Ele conhece ao Pai que ele anuncia. E se nós que desejamos, então, propor uma imagem de Deus para estabelecermos como critério para a nossa espiritualidade, para a nossa teologia, essa leitura precisa ser feita a partir de Jesus.
porque é ele que mostra a nós quem é Deus. Já falamos sobre isso aqui no canal algumas vezes, vou deixar aqui alguns vídeos linkados no final desse vídeo. Mas aí surge a pergunta, será que Deus odeia de fato as pessoas que cometem pecados, os pecadores, a tal ponto de tirá-los da sua presença, de impedir que eles se aproximem à mesa do Pai? Ora, para responder isso é só olhar para os evangelhos. Jesus realmente se mostrou irritado com uma certa classe de pessoas. Claramente isso é apresentado nos evangelhos. Ele fica muito frustrado com essas pessoas e fica muito irritado com elas. Mas essas pessoas não são os pecadores e pecadoras. Essas pessoas são exatamente aqueles religiosos que se julgavam no direito de estabelecer critérios de julgamento contra os outros. Então ele vai dizer, por exemplo, o seguinte: ai de vós, fariseus e escribas, porque vocês são porteiros do reino de Deus. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Aliás, em relação a esses religiosos, Jesus é profundamente crítico. O Evangelho de Mateus, no capítulo 23, apresenta uma série de denúncias que Jesus faz em relação a esses religiosos. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ora, esse discurso de Jesus, gente, não é dirigido aos pecadores. Ao contrário, aos pecadores, Jesus oferece a mesa do Pai, oferece lugar à sua própria presença, oferece lugar à mesa de Deus, porque Jesus entende que essas pessoas precisam de Deus. É como ele mesmo diz: eu vim para os que estão doentes e não para os sãos. Porque aqueles que acham que estão sãos, na verdade, eles conseguem chegar à própria doença que há em seus corações. E eu garanto a vocês que quem hoje usa o nome de Deus para justificar discursos de ódio, discursos de intolerância contra qualquer grupo que possa existir, e que ao mesmo tempo se arvora como juiz santo dessas outras pessoas, eu garanto a vocês que esta pessoa é um fariseu hipócrita. Eu garanto a vocês que essa pessoa não está demonstrando os frutos do Evangelho. Jesus disse que pelos frutos nós conheceremos quem são aqueles de fato profetas de Deus. Pois bem, que frutos são esses? São os frutos do reino. E os frutos do reino são amor, paz, justiça, longanimidade, benignidade, misericórdia, fidelidade, mansidão. Tudo o que está ausente nos discursos dessas pessoas midiáticas. Portanto, a pergunta, Deus odeia? A resposta que Jesus e o Evangelho dá é um sonoro não. Deus não odeia, porque o ódio não faz parte da natureza divina. Quando a carta joanina busca descrever a Deus, ela apresenta apenas como Deus é amor. E ponto. Tudo que nós colocamos depois dessa frase diz muito mais a respeito de nós mesmos do que de Deus. Então, quando, por exemplo, nós falamos Deus é amor, mas é fogo consumidor, é porque lá no fundo nós queremos ser incendiários contra a vida de alguém. Quando nós falamos que Deus é amor, mas é justiça, é porque lá no fundo nós entendemos justiça como um conceito de vingança divina contra aqueles que nos feriram. Não é assim. Deus é amor e ponto. E mais ainda, Deus não precisa odiar para amar com perfeição. Sobre isso, o teólogo Andrés Torres Queiruga diz o seguinte: por isso convém ter cuidado com certas acusações de excessiva brandura, pensando que isso desmobiliza e que é preciso ameaçar com a justiça de Deus, quando não com a sua ira, ou pior, com a sua vingança. No fundo, isso seria um terrível antropomorfismo, que mede o amor divino com a estreita medida dos nossos medos e ressentimentos, ignorando que não existe força mais invencível que a do amor, nem compaixão mais ativa. Deus não precisa odiar para rejeitar o mal com a santidade infinita do seu ser. Nem sequer deixa de amar o verdugo, mas com toda a força da graça continua trabalhando de coração para o converter. Por isso, a atitude verdadeira, a que deve moldar a nossa reação espontânea diante do mal que nos fere, é de ver a Deus já do nosso lado, compadecendo-se do nosso sofrimento, oferecendo a sua ajuda, mobilizando todos os recursos, solicitando a nossa liberdade para, colaborando com Ele, responder do modo mais adequado possível.
Esta é a proposta do Evangelho. Então, Deus não odeia. Se você tem escutado esse discurso, por favor, faça um favor a você mesmo. Saia desses espaços. Não dê ouvido a esses crápulas que falam em nome de Deus, mas são hipócritas mentirosos que não conhecem a Jesus nem o Evangelho. Assegure-se de estar baseado no amor de Deus. E o amor de Deus é para sempre. A sua misericórdia, aliás, dura para sempre. É isso que diz o texto bíblico. Por fim, a única forma de nos libertar, e eu falo a nós, tá? Não estou falando de outros, estou falando de mim mesmo. A única forma de me libertar do pecado é estar com Cristo. Então, quando nós, enquanto igreja, criamos obstáculos às pessoas para se aproximarem de Deus, nós, na verdade, estamos fazendo um outro papel que não o de evangelizadores. Enfim, não dê ouvidos a essas pessoas que falam de ódio em nome de Deus. Dizer que Deus odeia e, além de tudo, inserir na mensagem uma imagem que faz vínculo a um certo grupo específico da sociedade, isso é de uma perversidade absurda. Isso não tem vínculo com o Evangelho de Jesus. Creio no amor de Deus. Essa é a perspectiva que garante a boa nova do Evangelho. Deus ama. Ponto. Tudo que ele faz em amor. Então ele é todo-poderoso? Sim, em amor. Ele é juiz? Sim, em amor. Ele busca nos corrigir quando estamos errados? Sim, em amor. Aliás, como diz Hebreus, Deus corrige aquele que ama, porque ele faz isso como um pai. Ora, se é assim, a gente pode confiar nesse amor de Deus e esquecer esses argumentos de quem diz que Deus odeia. Eu quero terminar aqui com uma passagem bíblica que para mim revela muito desse amor de Deus. Estou me referindo aqui ao texto de Osés, capítulo 11. Não vou ler o texto, vou apenas comentar a respeito e depois você faça a leitura se desejar na sua própria Bíblia. Mas lá no texto, Deus fala pelo profeta o seguinte: quando Israel era menino, eu o ensinei a andar, eu o ensinei a caminhar e eu me inclinei a dar de comer a Israel. Ou seja, um Deus cuidadoso, um Deus que está presente. E aí diz o texto que quanto mais Israel crescia, mais se afastava de Deus. E aí Deus diz, eu o amei, eu criei laços de amor, mas ele não percebia que era eu que estava o amando, que estava cuidando dele. Então se afastou de mim. E aí, claro, um amor que não é correspondido gera uma reação. E a reação aqui é a seguinte, Deus dizendo, olha, vocês israelitas são um povo duro, um povo difícil. Vocês não vão voltar para o Egito, que eu tirei vocês de lá, mas a Assíria será o seu rei. Vocês vão sofrer a espada. Mas logo depois, e essa é a beleza do texto, Deus explode em amor, dizendo o seguinte, mas como eu posso fazer isso a você, Israel? Porque as minhas entranhas se contorcem dentro de mim. E porque eu sou Deus e não homem, eu não voltarei em ira. Essa é a imagem do Pai de Jesus, o Pai da parábola do filho pródigo. Essa é a imagem que nós precisamos adotar para ver uma vida mais feliz, na qual de fato o Evangelho seja uma boa notícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Faça também seus comentários aqui embaixo. Sempre gosto de ler os comentários que vocês fazem. Esteja aqui também com a gente no último domingo desse mês, dia 24 de setembro. A gente vai aqui começar uma nova série de lives falando sobre as obras de Lewis, dessa vez abordando a trilogia cósmica, uma trilogia que une ficção científica e fé cristã, que é maravilhosa. Então, nesse domingo, dia 24, às 9h30 da noite, a gente vai trabalhar aqui Além do Planeta Silencioso, que é o primeiro livro dessa trilogia. Programe-se para participar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até!